Um dos principais fragmentos da história da filosofia é o mito da caverna, também conhecido como alegoria da caverna. Platão, um dos principais filósofos que o mundo já conheceu, registrou essa fábula no 7º livro da República, a sua principal obra. Em síntese, nós podemos descrever o mito da caverna da seguinte maneira: havia uma caverna e dentro dela viviam aprisionadas algumas pessoas desde o nascimento. Imagine que, por se tratar de uma caverna, esse local era muito escuro. E para piorar a situação, os moradores desse lugar sempre se mantinham de costas para a única entrada que tinha naquela caverna. De forma que tudo o que eles poderiam enxergar eram as sombras, as imagens projetadas da realidade que tinha lá fora, e essas imagens ou essas sombras poderiam ser visualizadas pelo reflexo que era projetado nos fundos dessa caverna. Agora imagine que por algum motivo, por alguma razão, de alguma forma, um dia, um desses moradores consegue se libertar e sair dessa caverna. Ele vai para o mundo lá fora, ele conhece a verdadeira luz, ele conhece o mundo como de fato ele é, um mundo real, e empolgado com toda essa descoberta, ele volta para a caverna para avisar os seus colegas da grande descoberta, a grande notícia. Mas para a surpresa dele, os seus colegas revoltados e achando aquela notícia estranha e diferente de tudo que eles tinham ouvido até então, eles o massacraram. Eles o rotularam de louco, eles o hostilizaram, o mataram e por fim resolveram permanecer acorrentados dentro da caverna, entendendo que ali de fato era a realidade, que o mundo lá fora, como havia sido descrito por aquele outro colega, não existia. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, o Mestre, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No texto em foco, Jesus se utiliza de 3 figuras para descrever a si mesmo e para falar de si mesmo em sua totalidade. No vídeo anterior, nós falamos do Mestre quando ele se refere a si mesmo como sendo o caminho. No vídeo de hoje, nós trataremos da ideia do Mestre como sendo a verdade. Ao falar de si mesmo como a verdade, Jesus apresenta esse conceito para os discípulos de uma maneira completamente inusitada. Os discípulos certamente almejavam encontrar a verdade, como todo judeu tinha como propósito essa ideia. Então eles também tinham esse objetivo. E eles certamente já tinham ouvido falar da verdade diversas vezes. Mas certamente eles nunca ouviram falar da verdade da maneira como Jesus falou dela para eles. Certamente eles nunca ouviram falar da verdade como sendo algo concreto, como sendo algo tangível. A verdade para eles sempre foi apresentada como algo substancial, como algo, digamos assim, abstrato, como algo que não poderia ser apalpado. E agora Jesus estava apresentando a verdade materializada. Poderíamos dizer que agora Jesus apresenta a verdade encarnada, porque Ele é a própria encarnação da verdade, assim também como é a própria encarnação do caminho. Agora a verdade deixou de ser apenas um conceito e passou a ser um aspecto concreto. A verdade deixou de ser abstrata e passou a ser uma pessoa, a saber, o próprio Senhor Jesus Cristo. Nenhum profeta, mestre ou filósofo falou da verdade como Jesus, naquele momento, falou dela para os discípulos. Lembrando que quando Jesus fala essas palavras,
Ele está naquela ocasião em que tem como objetivo consolar os discípulos, amparar e até preparar cada um deles para ficarem nesse mundo, dando continuidade à sua missão, entendendo que um dia ele voltaria para levá-los para junto de si. É importante dizer que no capítulo 8 desse mesmo Evangelho, no versículo 32, Jesus havia dito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você já parou para imaginar o quanto foi impactante para os discípulos ouvir de Jesus que Ele mesmo era a verdade? Ou seja, que Ele mesmo era o aspecto de libertação, era o que tiraria eles da escravidão. E vale ressaltar que o conceito de liberdade entre todos os judeus, inclusive entre os próprios discípulos, talvez se resumisse a serem livres ou se tornarem livres do Império Romano. Mas naquela altura os discípulos já entendiam que precisavam de uma libertação maior, que era a libertação de seus pecados, era a libertação da perdição. Então certamente foi muito impactante eles ouvirem Jesus dizer: eu sou a verdade, ou seja, eu sou o aspecto de libertação que vocês tanto precisam. Ao se apresentar como a verdade, Jesus foi rejeitado por muitos. Nem todos o entenderam, nem todos o aceitaram. E até hoje, ele tem sido rejeitado por muitas pessoas. As pessoas têm rejeitado ele quando resolvem fazer sua própria vontade, quando resolvem seguir seus próprios conceitos. Ele tem sido rejeitado nos bares, quando os alcoólatras resolvem se entregar ao álcool e não abrem mão disso. Ele tem sido rejeitado nos lares, quando os integrantes de uma família resolvem viver de forma desunida, resolvem viver de forma que cada um busca o seu próprio conceito, seus próprios objetivos. Ele tem sido rejeitado por igrejas que falam de tantas verdades, mas não falam dele como a verdade que liberta, como a verdade que traz a salvação e a libertação de todos os pecados. Ele tem sido rejeitado, por exemplo, nos motéis da vida, quando pessoas resolvem entregar seus corpos para outras pessoas, às vezes totalmente desconhecidas, às vezes totalmente numa realidade imprópria. Ainda existem muitas cavernas espalhadas por esse mundo afora, e muitas pessoas que preferem viver aprisionadas nessas cavernas têm rejeitado a verdade, têm rejeitado o Mestre. E você que está me ouvindo nesse momento, o que vai fazer com essa verdade que você acabou de ouvir? Que Deus lhe abençoe e que Ele aplique essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus.